oitavo ano, tudo bem? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos fazer a correção da semana 6 do PET 3, que traz como tema a abolição, a imigração e as políticas indigenistas no Império Brasileiro. Esse capítulo aí vai falar muito aí sobre o fim do Império Brasileiro, né? Principalmente esse fim do Império vai se dar após a queda dos pilares que sustentavam o governo do Dom Pedro II, que era a Igreja, o Exército e a escravidão. Quando a escravidão termina, né, o segundo reinado ele subsiste por cerca de um ano, mais ou menos. O primeiro pilar que vai cair é o Exército, pós-Guerra do Paraguai, vai encabeçar o movimento republicano e até mesmo a campanha abolicionista. A escravidão, que é o maior dos pilares, ela vem caindo, né, aos poucos aí com a legislação abolicionista e as questões com a igreja relacionadas aí à maçonaria também vão causar aí a queda de popularidade do Dom Pedro II e ocasionar o fim do segundo reinado. Em meio a tudo isso, nós ainda vamos ter a chegada dos imigrantes, que é consequência direta do movimento abolicionista e das leis abolicionistas, principalmente a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, né? Os imigrantes vão chegar ao Brasil para substituir a mão de obra escrava. E por causa da vinda dos imigrantes, vai ter aí a mudança na questão da posse de terras no Brasil com a Lei de Terras de 1850, que também vai trazer importantes modificações. Vamos às atividades. Número 1. Nos 10 anos que se seguiram a 1852, o número de escravos que desembarcaram anualmente no porto do Rio de Janeiro vindos de outras províncias, chegou perto dos 3.370. Outros vieram por terra. Embora os números sejam pequenos em comparação com a média anual de 41.400 escravos importados da África, entre 1845 a 1850, ajudaram a suprir a demanda ainda insaciável de trabalhadores por parte das fazendas de café. Entre 1864 e 1874, o número de escravos no Nordeste, sobretudo na produção de açúcar, caiu de 774 mil, 45% de todos os escravos do Brasil, para 435.687, 28%. Enquanto em regiões cafeeiras aumentaram sua população de cativos de 645 mil, 43%, para 809.575, 56%. E a província de São Paulo dobrou seu contingente de 80 mil para 174.622. A partir do texto, nós temos aí a questão. De acordo com o texto, escreva um parágrafo respondendo: qual a direção do tráfico interprovincial de escravizados, suas características e as causas que estimularam o crescimento desse tráfico interprovincial. A direção era a região sudeste, mais especificamente o Vale do Paraíba, que era a região maior aí de produção cafeeira. O aumento do fluxo, né, do tráfico interprovincial vai se ligar aí às determinações da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe, desde 1850, o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. Por esse motivo, a mão de obra, né, excedente que vai ter aí na região Nordeste, por causa da decadência da produção açucareira, vai ser redirecionada para as lavouras cafeeiras. Número 2. O sistema de sesmarias, encerrado em 1822-1823, não fora substituído. Em consequência, os títulos privados de posse de terra, sempre confusos, achavam-se agora em estado caótico, o que acabava por minar a autoridade do governo central e estimular conflitos e violências locais. Com a disseminação da agricultura de exportação,
Os agricultores que plantavam para a subsistência viram rapidamente seus direitos disputados por fazendeiros mais poderosos e ricos, ou cederam ofertas financeiras atraentes e se mudaram para outros lugares. Além disso, as concessões da coroa muitas vezes se haviam superpostas umas às outras. Nem os funcionários públicos, nem os proprietários privados fizeram levantamento topográfico sistemático, nem registraram suas propriedades. A Lei de Terras, aprovada em 1850, prometeu acabar com essa situação caótica, ao exigir que no futuro todas as terras públicas fossem vendidas e não outorgadas, e que fossem feitos levantamentos topográficos sistemáticos das posses existentes, à custa de todos aqueles que quisessem ter seus títulos reconhecidos. Todavia, muitos proprietários de terra acabaram por efetuar os depósitos formais iniciais exigidos pela lei, mas seus direitos alegados consistiam de uma lista de nomes de seus vizinhos fronteiriços. Não fizeram medições, não solucionam seus conflitos de posse e logo esqueceram os outros dispositivos da lei. Ainda hoje, os títulos continuam confusos. A partir do texto, nós temos aí a questão. Escreva um parágrafo resumindo a situação dos registros latifundiários em meados do século XIX, os objetivos da Lei de Terras e se esses objetivos foram alcançados. A posse das terras, antes aí de 1850, se dava através da ocupação e principalmente da doação. Isso aí, no caso, gerava muita confusão e muito conflito em torno dessa questão agrária. Quando foi aprovada a Lei de Terras em 1850, ela veio com a promessa de regularizar a posse de terras e solucionar todas essas questões. Só que, infelizmente, essa Lei de Terras ficou somente no papel. Até hoje existe muito problema relacionado à questão de terras no Brasil, ou seja, as determinações da lei de 1850 não foram atendidas ou foram realmente colocadas em prática. Questão 3 é uma questão adaptada da FUVEST. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado. Letra A. Há uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Letra B. Há uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul do país. Letra C. A política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção baseado em minifúndios. Letra D. A política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura de subsistência e de exportação. Acertou quem colocou a letra A. A questão da imigração foi para substituir a mão de obra escrava nas lavouras cafeeiras e também fazia parte de uma política de branqueamento da elite brasileira que queria extinguir a influência africana do território brasileiro. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido. Ao assistir ao vídeo, corrijam e enviem as fotos das atividades. Um abraço e até a próxima!